E agora a gente vai para uma entrevista para falar sobre reforma tributária e a corrida que está acontecendo para a doação de imóveis antes da reforma. Isso porque as famílias estão se antecipando em função dessas mudanças trazidas pela reforma tributária, que é conhecido aí também como o Imposto sobre a Herança. No Espírito Santo, o cenário é trazido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo. Os dados mostram que o movimento já está em curso. Em 2025, os cartórios de notas capixabas registraram 2.064 escrituras públicas de doação de imóveis, maior número da série histórica, um crescimento de 53% em relação a 2020, quando foram 1.346 atos. Por isso a gente fala agora ao vivo com a Fabiana Auric, que é vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvinte CBN. Fabiana, esse movimento, então, de aumento nessa corrida aí para antecipar essas transferências, para vocês está claro que é de fato uma corrida para conseguir se adequar antes da reforma tributária, é isso? Sim, evidentemente, Álvaro, porque desde que a reforma tributária foi aprovada, né, veio a lei complementar regulamentando, os estados passaram a ter a possibilidade de aumentar o seu imposto de transmissão, causa-mortes e doação, para 8%. Né? Hoje, aqui no Espírito Santo, esse imposto ele tem uma alíquota de 4%. Então, há uma possibilidade que ela venha a dobrar praticamente. Então, as pessoas começaram a se antecipar e promover, né? E procurar os cartórios para promover as doações, né? E por quê? Porque ele é um imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, vai ter esse aumento de qualquer jeito. Então, para que esperar o falecimento e, enfim, pagar essa alíquota de 8% lá na frente na realização do inventário? Então, muitas famílias já estão fazendo as doações agora para poder pagar o imposto ainda na alíquota de 4%. Mas lembrando que ainda não está definido se vai haver, de fato, essa mudança para 8%, né? É uma antecipação diante desse cenário de possibilidade, Olha, correto? a gente já esperava que isso acontecesse o ano passado, tá, Álvaro? Então, assim, o Estado não fez, né? O Estado ainda não. Porque ele precisa fazer uma alteração legislativa. Essa alteração legislativa tem um prazo para entrar em vigor, tem que ser de um ano para o outro. Então, a gente está com a expectativa que isso aconteça esse ano, sim, tá? Isso Porque tem. do ano passado passou. Desse ano, eu acredito que não vai passar. E, assim, se o Estado, né? Se o fisco ele tem uma possibilidade de arrecadar mais, ele não vai abrir mão disso. Então é muito possível que o Estado do Espírito Santo faça isso sim esse ano. Quando você fala alteração legislativa, é uma tramitação na Assembleia? Na Assembleia, tem que ter uma aprovação de uma lei aumentando a alíquota do ITCMD. Para quem quer então fazer uma antecipação, o caminho é buscar o que neste momento? Então, buscar os cartórios de notas, um cartório de notas de sua confiança, e pedir que se faça a escritura de doação, né? E aí você tem a possibilidade de fazer essa doação com ou sem reserva de usufruto. A maioria das famílias que ainda quer continuar na administração, no uso e no gozo desse imóvel, eles fazem uma instituição, uma reserva de usufruto nessas doações, e aí o imposto é o mesmo, não tem jeito. Mas aí já evita que lá na frente, quando houver o falecimento, né, do proprietário do imóvel, você tenha que abrir o inventário e pagar uma alíquota maior. E aí, fez o pedido no cartório, você nem precisa de advogado para isso, né? Porque é um pedido de escritura de doação, como a compra e venda, como outros atos que não precisam de advogado. E aí o cartório vai dar entrada numa guia de TCMD na Secretaria da Fazenda. Esse imóvel vai ser avaliado, a Fazenda vai fazer o lançamento do imposto, né? A família, né? O proprietário vai pagar e o cartório vai fazer a escritura logo na sequência. Então, você tem que recolher o imposto de transmissão, causa-mortes e doação antes da lavratura, né? Da conclusão dessa doação. Você está falando para a gente, Fabiana, Hum. sobre
imóveis especificamente, mas essa legislação se enquadra para quais patrimônios, além de imóveis? Olha só, o ITCMD, ele pode incidir sobre bens móveis e imóveis, né? Então, se você faz uma doação de dinheiro, por exemplo, você também recolhe ITCMD. Doação de qualquer coisa, né? Você recolhe o TCMD. Mas, assim, eu acho que o impacto maior é sobre imóveis, né? Porque imóveis têm valores, geralmente têm valores mais altos. E aí impacta, se você levar em consideração o dobro de uma alíquota, que já é alta. Eu tenho famílias que têm muita dificuldade, às vezes, de concluir o inventário porque não tem liquidez, né? Não tem dinheiro para pagar o imposto. O imposto às vezes sai muito alto, 4%, coloca aí 4% num patrimônio de 1 milhão. Então tem famílias que não tem como. Então, se você dobra esse valor, a porrada, como diz o outro, é maior ainda. A gente tem uma Então, dúvida de um ouvinte chegando aqui pra gente. Quem é, Adalberto? É a nossa ouvinte Sônia Mara. Fabiana, vamos aqui veicular o áudio dela. Bom dia. E se um dos cônjuges for viúvo e quiser doar e já tiver em inventário, o que fazer? peraí, me fala a pergunta dela porque ficou abafada a ligação. Se um dos Se a pessoa cônjuges for quiser viúva, fazer essa doação, mas ele já tiver um patrimônio em inventário, o que fazer? tem que concluir o inventário antes. Tem que Aí con- tem que concluir o inventário, registrar esse imóvel direitinho no nome dele, para depois ele fazer a doação. Então, um Porque imóvel que está em inventário ainda, ele não pode já antecipar uma já ser doação. doado, não. Você tem que concluir o inventário para depois fazer a doação. Porque esse imóvel tem que estar regularizado em nome daquela pessoa que quer doar, entendeu? O registro, ele tem uma continuidade. Então, você registra primeiro o ato de inventário para depois fazer a doação. O Sérgio, nosso ouvinte, está com uma dúvida aqui. Nessa doação, nós estamos falando aqui dessa antecipação dessa herança, né, em forma de doação. Ele pergunta se essa doação não paga ITBI, mas paga, né? Isso que você já falou com a Não, gente. ITBI não. Paga, ITBI o não. ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis de atos que eles chamam atos intervivos. Álvaro, que é ato de compra e venda, é ato que você realiza entre pessoas vivas. O imposto que é pago sobre a doação, atos intervivos e onerosos, tá? Onerosos é onde há uma contrapartida, por exemplo, a compra e venda. Você recebe um imóvel e paga alguma coisa em dinheiro ou então em outro bem, uma permuta, por exemplo. O imposto sobre doação, que é um ato gratuito que eles chamam, né? Que você entrega o imóvel sem nenhuma contrapartida. Sobre essa transação incide o ITCMD, não incide o ITBI, tá? São impostos diferentes. O ITBI, ele é um imposto de competência do município. E a alíquota dele é de 2%, geralmente. Né? Aqui em Vitória, Cariacica, Vila Velha, é 2%. O ITCMD, que é o imposto que incide sobre as doações, ele é de 4% atualmente. E ele é um imposto de competência dos estados, ele é estadual. Então, vamos lá, reforçando então. ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E doação, isso. Isso, ele vai incidir 4% sobre doações e sobre heranças, E né? inventários, isso. Em inventários. Isso, O isso. ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre atos onerosos. então Compra que e envolve venda, permuta. uma transação financeira. Uma transação financeira de natureza onerosa e entre vivos. Entre pessoas que estão vivas. 2%. Entendeu? 2%. Então tá feito aí o esclarecimento para o nosso ouvinte Sérgio, que fez a pergunta. Então, doação não paga ITBI, mas paga o ITCMD, ITCMD, isso. que é, isso. inclusive, um imposto que pode ser alterado a partir da reforma tributária. Isso. E aí o Sérgio Ele pode complementou ter a um pergunta aumento. dele aqui, mas para o registro do imóvel, não vai exigir o ITBI? Não, Sérgio, não vai. Não vai. Numa doação, o único imposto que é exigido é o ITCMD.
e ele é recolhido antes da lavratura da escritura. É porque ele está perguntando isso, porque aqui no estado, a gente recolhe o código de normas daqui, local, né? Código de normas da Corregedoria do Estado do Espírito Santo, ele permite que você recolha o ITBI até o registro. Então, você pode fazer uma escritura de compra e venda, de permuta, de dação em pagamento e recolher esse ITBI no registro. A doação é diferente. Você tem que recolher ela previamente à assinatura da escritura pública. É por isso que ele está perguntando isso, se não tem que chegar no registro e ainda recolher o ITBI. Não, não tem. Não tem porque não é fato gerador desse imposto. Tem mais perguntas chegando aqui. Vamos ouvir. Quem é, Adalberto? É a nossa ouvinte, Giovana. Minha mãe, ela tem meu avô que já é falecido. E essa casa está em nome dele, do meu avô que já é falecido. Como que eu faço para estar passando, indo na prefeitura para estar passando em nome da minha mãe? Como que faz passar do meu avô para a minha mãe? Então, ela cai naquela mesma pergunta do inventário. Ela vai ter que primeiro fazer o inventário, já que o avô é falecido, e transferir esse imóvel para os herdeiros desse avô dela. Não só, se ele tiver mais filhos, não vai ser para a mãe dela. Vai ser para a mãe e os tios dela, né, no caso. Se ela for a única herdeira, o inventário vai consolidar esse patrimônio no nome dela. E aí, após isso, só que ela pode fazer a doação. Mas primeiro, ela precisa fazer o inventário do avô, transferir o imóvel para o nome da mãe ou de eventuais tios que ela tenha, para só depois ela ir lá na prefeitura e transferir. Infelizmente, ela não consegue transferir sem um título, né, um inventário, um título ou outro documento. Uma vez a pessoa falecida, a doação ela deixa de existir, né? Então passa a ser uma herança obrigatoriamente? Obrigatoriamente, porque aí você tem que regularizar o imóvel no nome da pessoa e aí vai ter que ser por inventário. Não tem como fazer a doação, porque a doação precisa que a pessoa esteja viva para ela transferir. Quando faz doação, tem essa mesma regra de herança ali, de ter que ter uma divisão entre os filhos, que um não saia prejudicado, ou quem é o proprietário pode fazer isso do jeito que preferir? Não, geralmente você tem uns limites que estão lá previstos no Código Civil, né? Um deles, você não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio. E aí tem também mas aí se isso acontece, Álvaro, se vamos supor, você fez uma doação que tenha passado o que eles chamam de legítima, né, que é o 50% do patrimônio. Esse ajuste pode ser feito lá na frente no inventário. Deu para entender? Esse imóvel volta para que os herdeiros façam o ajuste de contas. Tá certo. Fabiana Auric, que é vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo, falando conosco ao vivo aqui na CBN Vitória. Muito obrigado, Fabiana. Obrigada a vocês.